Rejeitada por sua família, ela foi perdida em uma mesa de jogo para um velho milionário repulsivo e fedorento. Mas o destino os fazem se curvarem à nova esposa do milionário. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Levanta-te, sua desgraçada. A voz áspera cortou o silêncio escuro da pequena cela. A menina despertou sobressaltada, os olhos arregalados fixos na fresta de luz que surgia no alto, quando a portinhola quadrada se abriu com seu rangido característico. "Vem, menina", a voz ordenou impaciente. Era assim que Augusta, a velha que a mantinha ali, se referia a ela. Apenas menina. Nunca lhe dera um nome, nunca a reconhecera como alguém digna de identidade. Apenas uma existência indesejada, uma sombra aprisionada. A menina não se lembrava de como era o mundo além daquelas paredes frias. Sua única conexão com o lado de fora era a luz que se infiltrava pelas rachaduras no concreto, pequenos fios dourados de uma realidade inalcançável. O chão gelado sob seus pés descalços a lembrava de que ali era sua prisão, e seu corpo franzino tremia, não só pelo frio, mas pelo medo. Segurou as laterais do vestido branco desbotado, o tecido áspero contra seus dedos magros, e caminhou hesitante até a portinhola. "Toma, pega essa comida", Augusta rosnou, empurrando um prato com brutalidade através da pequena abertura. A menina se ergueu na ponta dos pés, esticando os braços trêmulos para agarrar o prato antes que ele caísse. Sabia que qualquer hesitação poderia enfurecer a velha, e isso traria consequências. Sentou-se no chão e se encolheu contra a parede, o olhar abaixado. Começou a mastigar devagar o pedaço de pão endurecido e o frango cozido, evitando cruzar os olhos com Augusta. Mas a voz dela voltou a ferir sua alma como uma lâmina afiada. "Me dói todos os dias ter que alimentar você, sua imprestável. Você é uma aberração, um castigo divino, um fardo que nunca pedi." A velha cuspiu as palavras, os olhos carregados de ódio. "Você não deveria estar viva. Minha filha morreu, mas você, esse erro maldito, sobreviveu." A menina paralisou. O pão na boca de repente parecia serragem, impossível de engolir. O peito apertou e o estômago revirou. O prato escorregou de suas mãos trêmulas e tocou o chão com um leve ruído. "Não ouse desperdiçar essa comida ingrata. Eu trabalhei duro para conseguir isso." A voz da velha ferveu em ameaça. Aterrorizada, a menina pegou apressadamente um pedaço de frango e levou à boca, mastigando, sem sentir o gosto, apenas obedecendo, apenas sobrevivendo. Augusta a observava com repulsa, os olhos faiscando com um desprezo incontrolável. "Você nasceu para roubar a felicidade dos outros", sibilou, a voz carregada de veneno. "Assim como aquele monstro fez com minha filha. Você é igual ao seu pai. Maldita!" E com um estrondo bateu a portinhola com força, deixando a menina sozinha novamente na escuridão. Os passos da velha se afastaram, ecoando pelo corredor. A menina curvou-se sobre si mesma, os ombros, miúdos tremendo. As lágrimas vieram silenciosas, encharcando o tecido encardido de seu vestido. Todos os dias ouvia a mesma história. "Você é fruto de um crime. Você matou sua mãe. Você merece estar aqui." As palavras pesavam sobre ela como correntes invisíveis. E no fundo, um pensamento sussurrava baixinho em sua mente inocente: "Talvez eu realmente mereça." Na manhã seguinte,
Enquanto a menina permanecia deitada, encolhida em seu canto frio, lamentando sua existência, um choque gélido a arrancou de seus pensamentos. A água fria despencou sobre ela, como um castigo inesperado, fazendo-a ofegar e estremecer. Pulou do chão de concreto, as roupas encharcadas e o coração acelerado. Passou as mãos pelo rosto, tentando afastar a umidade que escorria por sua pele pálida. Olhando para cima, viu a silhueta de uma garota segurando um balde, Esther. A prima, que apesar de ter a mesma idade, vivia como uma princesa no castelo de Augusta, enquanto ela era tratada pior do que um rato preso no porão. Você acha que a vovó te jogou aí embaixo para dormir o dia todo e comer a nossa comida? Esther zombou, o desprezo dançando em seu olhar. Levanta agora e venha lavar minhas roupas. Se quiser comer hoje, é claro. A menina hesitou. Seus membros doíam e o frio penetrava até seus ossos. Mas não tinha escolha. Nunca tinha. Esther era a filha do tio, irmão de sua falecida mãe e a neta querida de Augusta. Tudo nela irradiava privilégio. Os cabelos castanhos lisos e longos, sempre impecáveis, as roupas bem cuidadas e costuradas com esmero, o brilho de quem crescia alimentada pelo melhor que o mundo podia oferecer. Esther estudava, tinha amigos, saía para passeios, era cortejada por rapazes da alta sociedade. Augusta sempre dizia que um dia a neta se casaria com um homem rico, garantindo um futuro grandioso. A menina sem nome, no entanto, ela era o oposto, feia, dizia Augusta. Magra demais, desajeitada, com cabelos ruivos cacheados que caíam em desalinho por seus ombros miúdos. Os grandes olhos azuis, que deveriam ser belos, eram para Augusta a prova de sua maldição, herança genética daquele homem. Você não só veio ao mundo através da perversidade, a velha costumava murmurar com asco, como ainda nasceu, igual a ele. Esses cabelos nojentos, esses olhos azuis amaldiçoados. A menina abaixou a cabeça e deu um passo à frente sem protestar. No fundo, sabia que não importava o quanto se esforçasse. Para Augusta, para Esther, para o mundo além das rachaduras daquela cela, ela jamais seria alguém. A menina sem nome encolheu-se contra a parede úmida, o vestido desbotado grudando em sua pele molhada. Seus cabelos ruivos pingavam, formando pequenas poças ao redor de seus pés descalços. O frio era cortante, mas não mais do que o olhar de desprezo que Esther lhe lançou do alto da portinhola. Me responde quando eu estiver falando com você, Esther gritou irritada. A menina abaixou a cabeça, o corpo inteiro tremendo. Não. Ousava enfrentá-la. Sabia que isso só traria mais sofrimento. O que está esperando? Tem muitas roupas sujas para lavar. Sem mais palavras, Esther destrancou a cela e agarrou os cabelos ruivos da prima, puxando-a para fora com brutalidade. A dor fez a menina soltar um pequeno gemido, mas ela se conteve. Qualquer som de protesto poderia piorar a situação. Arrastada pelos corredores frios, sentia o chão áspero machucar a sola dos pés. O coração martelava no peito. Seus olhos azuis, grandes e assustados, tentavam absorver o pouco que podiam do mundo lá fora. Mas não havia muito para ver. Apenas paredes sujas, portas trancadas e rostos que jamais olhavam para ela com bondade. Chegando à lavanderia, Esther a empurrou para dentro e bateu a porta atrás de si, trancando-a do lado de fora. Não pense que pode fugir. Você não tem para onde ir, Esther debochou. Agora faça direito, senão dorme sem comida. O som dos passos de Esther se afastando foi como um veredito cruel. A menina sem nome engoliu em seco. Sabia que, mesmo fazendo,
Tudo certo, a injustiça continuaria. Mas não tinha escolha. Ajoelhou-se diante da grande bacia de metal e começou a esfregar as roupas, seus dedos ficando enrugados e vermelhos na água gelada. Lavava, torcia, enxaguava. O tempo passou, mas ela não sabia dizer quanto. Ali dentro, os dias e as noites se misturavam. Quando terminou, a porta se abriu novamente. Esther reapareceu, os olhos castanhos examinando cada peça com desdém. Pode voltar para a sua cela, disse enfim, sem sequer olhar para a prima. Daqui a pouco talvez receba comida. A menina sem nome abaixou a cabeça e caminhou de volta para seu inferno particular. A menina sem nome encolheu-se contra a parede úmida da cela, os olhos ainda fixos na portinhola fechada. O cheiro de umidade e madeira apodrecida preenchia o pequeno espaço, tornando o ar pesado. Ela não queria estar ali. Queria sentir o sol no rosto, correr pelo campo, ver o mundo além das rachaduras no concreto. Mas o mundo para ela era apenas aquele quadrado escuro e frio, onde era obrigada a existir sem direito à voz, a nome, a esperança. As cicatrizes em suas costas latejavam, como se sua própria pele guardasse memórias que nunca a deixavam esquecer. O dia do seu aniversário de 17 anos voltava à sua mente como uma onda de dor. Ela se lembrava de como implorou a avó para sair. Apenas uma vez. Apenas por um dia. Mas a resposta veio em golpes, em gritos. Mas como você ousa querer sair desta cela? Você se esqueceu que aquele maldito do seu pai colocou os olhos sobre minha filha e abusou dela. E como se não bastasse, veio você e a matou no parto, como se atreve, o couro da cinta cortando sua pele, o sangue manchando o chão, os olhos de Augusta carregados de ódio enquanto lhe dizia que ela nunca sairia dali, nunca conheceria a liberdade. O mundo não era para ela. Agora, encolhida no canto da cela, a menina sem nome sentia as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto pálido. Chorava baixinho, como fazia todas as noites, para que ninguém ouvisse. Ela não queria morrer ali. Mas naquele momento, o medo sussurrava que talvez fosse inevitável. Enquanto isso, Bernardo Machado olhava para as cartas em suas mãos, sentado à mesa de apostas no cassino que frequentava há anos. O ambiente era abafado, repleto de fumaça e murmúrios tensos de jogadores ansiosos. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão trêmula. Havia perdido quase tudo ao longo dos anos. Dinheiro, terras, respeito. Mas ainda lhe restava a casa onde vivia com sua mãe e sua filha. Dessa vez, ele venceria. Tinha certeza de que a sorte sorriria para ele, como nos velhos tempos. Se ganhasse aquela rodada, poderia recuperar sua fortuna, sua reputação. Poderia ser respeitado não pelo que era, mas pelo que possuía. Do outro lado da mesa, sentado com a calma cruel de um predador, estava Alfredo Villanova. O poderoso milionário, conhecido como o rei das apostas, observava Bernardo com olhos astutos e cheios de desdém. Era um homem beirando os 70 anos, viúvo por 2 vezes, e dono de um odor tão desagradável quanto sua fama. Vestia-se impecavelmente, sempre com ternos caros e abotoaduras de ouro, mas seu cheiro azedo denunciava uma falta de higiene perturbadora. Talvez fosse por isso que perdera 2 esposas, ou talvez houvesse algo mais sinistro em sua história. O silêncio entre eles era denso. Bernardo olhou para a última ficha em sua posse. Sua casa, seu último refúgio, sua última aposta. Se vencesse, tudo mudaria. Se perdesse, ele afastou esse pensamento e lançou a ficha sobre a mesa. Aposto minha casa, declarou tentando ignorar o nó em sua garganta. Alfredo sorriu,
um sorriso lento e cheio de perversidade. Muito bem, murmurou, embaralhando as cartas com destreza. Vamos ver se a sorte está ao seu lado, Machado. E o destino foi selado. Depois de algum tempo de jogatina, Alfredo, com a destreza de uma raposa, lançou as cartas sobre a mesa com um sorriso satisfeito. Bernardo arregalou os olhos. Seu coração martelava no peito, a garganta seca, o suor escorrendo pela têmpora. Ele havia perdido tudo. O último fio de dignidade que ainda possuía sua casa. O teto sob o qual sua mãe e sua filha dormiam. Não. Não pode ser, murmurou, a voz falhando. Ao seu redor, alguns espectadores riram, outros apenas desviaram o olhar. Mas Alfredo gargalhava alto, uma risada gutural e cruel. Achou que seria fácil ganhar de mim? Zombou o velho, os olhos faiscando com diversão. Quanta ingenuidade! Bernardo sentiu o peso da realidade esmagá-lo. Seus joelhos vacilaram. A visão ficou turva. Então, como uma criança, desabou em prantos. Por favor, não tire minha casa, soluçou agarrando a borda da mesa. Onde irei morar com minha família? Alfredo revirou os olhos entediado. Isso não é problema meu. Seja homem e cumpra com sua palavra. Ou prefere que eu resolva isso de outro jeito? Bernardo soube exatamente o que ele quis dizer. Homens que não honravam suas dívidas para com Alfredo Villanova não costumavam ter um final feliz. O desespero o dominou. Eu lhe imploro. Por favor. O milionário bufou. Ora, veja só, você parece um bebê chorão, se recomponha. Me dê mais tempo. Posso pagar tudo o que lhe devo. Alfredo inclinou-se para a frente, analisando-o como se fosse um rato encurralado. Está disposto a fazer qualquer coisa para salvar sua casa? Bernardo assentiu freneticamente. Qualquer coisa. O sorriso de Alfredo se alargou. Sei que tem uma filha em idade de casar. Entregue-me ela como esposa, e sua dívida estará quitada. O ar sumiu dos pulmões de Bernardo. O quê? Uma oferta generosa, não acha? Alfredo continuou impassível. Afinal, homens já venderam muito mais por muito menos. Bernardo sentiu o sangue sumir de seu rosto. Sua filha, sua única filha. Mas qual era a alternativa? Perder tudo? Deixar sua mãe e sua menina na rua? Ele baixou os olhos para as cartas ainda espalhadas na mesa. Seu destino estava selado. Naquela noite, Bernardo chegou em casa com o peso do mundo sobre os ombros. O desespero tomava conta de seus pensamentos, pois sabia que teria que enfrentar sua mãe. O prazo dado pelo velho Alfredo para entregar Esther, sua única filha, era de apenas 3 dias. Desta vez, sua mãe jamais o perdoaria. Como poderia entregar a neta que ela tanto amava a um homem repulsivo? Seria o golpe final para ela. Enquanto isso, na cela fria e úmida, a menina sem nome se encolhia sob uma coberta fina, incapaz de encontrar o conforto do sono. O chão duro castigava seu corpo pequeno e frágil, mas felizmente ela nunca conhecera o aconchego de uma cama quente para sentir a diferença. E se achava que já havia enfrentado o pior que a vida poderia lhe oferecer, estava enganada. Sua jornada de sofrimento estava apenas começando. Não, jamais permitirei que minha neta se case com um velho fedorento, vociferou Augusta, sua voz carregada de indignação. Esther merece um jovem milionário, alguém da idade dela, não um homem que cheira a azedo. Seus olhos faiscavam de fúria enquanto encarava Bernardo, o próprio filho, com um desprezo profundo. Você passou dos limites, Bernardo. Apostar sua própria filha em uma mesa de jogo? Gritou, a voz trêmula de revolta. Esther é linda e tem o direito de escolher seu próprio destino. Eu nunca permitirei uma barbaridade dessas. Bernardo suspirou, pressionando as têmporas, exausto.
Ou entregamos Esther, ou vamos morar na rua, mãe, disse ele com a voz fria carregada de desespero. Por um instante, Augusta permaneceu em silêncio, mas então, como se uma ideia perversa lhe atravessasse a mente, seus olhos se estreitaram e um sorriso maquiavélico se desenhou em seus lábios enrugados. De repente, ela se levantou de um salto, gritando: "A menina sem nome!" Bernardo arregalou os olhos antes que um sorriso igualmente cruel tomasse conta de seu rosto. Sim, a menina sem nome. Mamãe, você é um gênio. Como não pensei nisso antes? Claro. Augusta continuou, seu tom carregado de satisfação. E entregamos aquela aberração no lugar de Esther. O velho Alfredo nem perceberá a diferença. Bernardo soltou uma risada baixa e amarga. Sim, aquela maldita que tirou a vida da minha irmã. E com um pouco de sorte, ela logo será a próxima defunta, acrescentou Augusta, os olhos brilhando de malícia. Aquele velho asqueroso já enterrou 2. Essa será a 3ª. Os dois riram juntos, como se tivessem acabado de tomar a decisão mais brilhante de suas vidas. A menina sem nome estava sentada em um velho banquinho de madeira, encarando o espelho empoeirado à sua frente. Sua figura frágil e pequena denunciava os anos de desnutrição, e o vestido de casamento amarelado e cheio de remendos apenas reforçava sua aparência lamentável. O tecido encardido pendia solto em seu corpo magro, como se fosse feito para outra pessoa, alguém maior, mais forte, alguém que importasse. Esther caminhava ao redor do banquinho, observando-a com olhos críticos, desdenhosos. Esse vestido está enorme para ela, comentou com um tom de desprezo. Então, franzindo o nariz, fez uma careta enojada. Eca! O que é esse amarelado? Que nojo! Ela cruzou os braços, avaliando a menina com um olhar afiado. Eu sei que você é feia, mas não pode aparecer para aquele velho nojento desse jeito. E se ele descobrir que você não passa de um fruto do pecado? Uma sem nome. Esther suspirou, fingindo pesar. Talvez eu tenha um vestido que te sirva melhor do que essa coisa aí. Do outro lado do quarto, recostada contra a parede, Augusta soltou uma risada seca antes de gritar: "Ela não merece." Esther hesitou por um instante, mas logo assentiu. Sim, tem razão. Nenhum dos meus vestidos deveria ser desperdiçado com ela. Um deles vale mais do que a vida dessa desgraçada. Mas, de qualquer forma, não podemos entregá-la assim. O velho Alfredo pode desconfiar que não sou eu. Augusta estreitou os olhos e assentiu lentamente. Vá buscar um vestido, mas que seja um que não me faça querer vomitar. Esther revirou os olhos e saiu do cômodo, deixando Augusta e a menina sem nome, sozinhas. A velha não perdeu tempo. Pegou um pente de madeira e se posicionou atrás da menina, agarrando um punhado de seus cabelos ruivos e puxando com força. A dor fez a menina cerrar os dentes, mas ela não emitiu som algum. Sabia que qualquer reação apenas traria um castigo, já ainda pior. Seu couro cabeludo ardia, mas ela permaneceu imóvel como uma boneca quebrada. Quando Esther retornou segurando um vestido, sua expressão azedou ao notar algo que a irritou profundamente. Apesar da falta de cuidados, o cabelo ruivo da menina estava surpreendentemente macio e brilhante, mais do que o dela. Eu deveria raspar essa sua cabeça, disse entre dentes, cruzando os braços. Augusta riu baixinho. Ah, não. Acho que é tarde demais para isso. Ela se aproximou e alisou o vestido que Esther trouxera antes de lançar um olhar cruel para a menina sem nome. Seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. De qualquer forma, ela não vai durar muito tempo nas mãos do velho Alfredo. As duas riram,
enquanto a menina sem nome continuava ali, sentada imóvel, sabendo que sua sentença já estava selada. Esther observou a menina sem nome pelo reflexo do espelho e sentiu uma onda de ódio fervilhar dentro de si. Era inaceitável que aquela aberração, um fruto do pecado, ainda conservasse qualquer traço de beleza, mesmo após anos sendo consumida pela fome e desnutrição. Seu rosto pálido, seus olhos grandes e aquele maldito cabelo ruivo brilhavam de um jeito que a irritava profundamente. Ah, não faça essa cara de dor, zombou Esther, revirando os olhos. Você já é feia o suficiente? E se aquele velho nojento se sentir enojado ao olhar para o seu rosto? Antes que a menina pudesse sequer reagir, a voz estridente de Augusta cortou o ar. Levante-se, agora! A menina se encolheu instintivamente, mas obedeceu pondo-se de pé com dificuldade. Vamos trocar esse vestido imundo, ordenou a velha, olhando-a de cima a baixo com desprezo. Sei que você não passa de um sacrifício para a nossa família, mas... Deus do céu, você é feia demais. Vamos ver se conseguimos pelo menos disfarçar isso. Ela estreitou os olhos, avaliando a menina com um olhar cruel. Tenho medo que aquele velho fedorento a rejeite, murmurou pensativa. Esther soltou uma risada maldosa, cruzando os braços. Bom, pelo menos agora ela serve para alguma coisa. Um sacrifício digno, disse, sorrindo com puro veneno nos lábios. Menina sem nome apenas baixou os olhos, sabendo que não havia escapatória. Na imponente mansão do velho Alfredo, o noivo se preparava meticulosamente para o grande momento. Diante do espelho, ele alisava o traje impecável, sorrindo de forma maliciosa. Hoje, finalmente, tomaria para si uma esposa jovem, uma menina de apenas 18 anos. Provavelmente ela era pura, intocada, exatamente como ele gostava. Ah, Bernardo, murmurou para si mesmo, rindo com desdém. Que idiota! Foi tão fácil ganhar essa garota no jogo de cartas quanto roubar. Doce de uma criança. Ele ajeitou a gravata uma última vez, admirando seu reflexo com satisfação. O tempo pode ter lhe dado rugas e cabelos brancos, mas seu poder continuava intacto. Hoje ele reafirmaria isso. No entanto, um som o tirou de seu devaneio. Toque, toque. Uma batida discreta ecoou pela porta de seu quarto, seguida pela voz do mordomo. Senhor Alfredo, perdoe-me a interrupção, mas... Antes que o homem pudesse concluir a frase, a porta foi escancarada com violência. O impacto fez os vidros da penteadeira tremerem e Alfredo virou-se, atônito. Diante dele, surgiu um homem alto, de músculos bem definidos e pele levemente bronzeada, como a de um guerreiro acostumado ao sol. Seu cabelo curto e barba perfeitamente aparada emolduravam um maxilar esculpido, conferindo-lhe uma presença forte e intimidadora. Os olhos do intruso eram frios, predatórios e carregavam uma determinação inabalável. O velho Alfredo empalideceu instantaneamente. O sangue fugiu de seu rosto e um grito entrecortado escapou de sua garganta. Você... aqui? Seu corpo inteiro enrijeceu, como se tivesse acabado de ver um fantasma. O homem, no entanto, não esboçou reação alguma. Apenas avançou um passo, trazendo consigo uma ameaça silenciosa, mas avassaladora. Alfredo soube naquele instante que sua noite não aconteceria como ele havia planejado. Augusta e Esther davam os últimos retoques na aparência da menina sem nome. O vestido emprestado de Esther agora envolvia o corpo frágil da garota, escondendo sua magreza extrema. Os cabelos haviam sido penteados à força, e um leve pó branco fora aplicado em seu rosto para disfarçar as marcas da fome e do sofrimento. Esther cruzou os braços
e a analisou com desdém. Pronto. Acho que agora aquele velho asqueroso não vai perceber a diferença. Seu tom era carregado de escárnio. Então lançou um olhar venenoso para a menina. Se bem que essa imunda precisaria nascer de novo para se comparar a mim. Augusta, com um sorriso frio, acariciou os cabelos da neta. Claro, minha querida. Esse fruto do pecado jamais chegará aos seus pés. Virando-se com pressa, Augusta destrancou a porta da cela com um rangido seco e metálico. Vamos, está na hora, ordenou. Antes que a menina pudesse sequer mover um músculo, Esther lançou um olhar impaciente e gritou: anda logo, sua nojenta, seu noivo já está chegando. Ela soltou uma risada debochada e, com os olhos brilhando de maldade, acrescentou: até que formam um belo casal, a imunda filha do pecado e o velho fedorento. As duas gargalharam, como se tudo aquilo fosse uma piada divertida. A menina, sem nome, com os ombros encolhidos e os olhos vazios, deixou-se ser conduzida até a sala de estar. Sente-se aí e aguarde seu noivo. A voz de Augusta soou cortante, quase cruel. A menina obedeceu, pousando as mãos trêmulas sobre o colo. Ela não tinha escolha, nunca teve. A menina sem nome sentou-se no sofá, o corpo pequeno afundando na tapeçaria desgastada. Sua beleza era incomum, quase etérea, mas ela não sabia disso. Crescera ouvindo da avó e de Esther que era feia, uma aberração, um erro que jamais deveria ter nascido. Essas palavras, repetidas ao longo dos anos, enraizaram-se em sua mente como uma verdade absoluta. Seus pensamentos estavam caóticos. O que significava tudo aquilo? Nunca, em todos os anos que passara trancafiada, haviam se preocupado em vesti-la decentemente ou arrumá-la de qualquer forma. Então, por que agora? Por que a colocaram naquele vestido? Por que estavam lhe chamando de sacrifício da família? Ela não fazia ideia do que a esperava, mas sabia que se estava prestes a sair daquela cela onde vivera desde sempre, não era para algo melhor. As conversas sussurradas, os risos maldosos de Esther, o olhar de desprezo de Augusta, tudo indicava que seu destino não seria menos cruel. Menina olhou para as janelas, tentando ver o mundo além da casa. Mas as cortinas eram espessas, bloqueando qualquer vislumbre do que existia lá fora. Era como se a liberdade estivesse ali, a poucos passos de distância, mas ao mesmo tempo inalcançável. Do outro lado da sala, sentados no sofá oposto, estavam Bernardo, Augusta e Esther. O trio a observava com olhares satisfeitos, como se estivessem prestes a se livrar de um fardo. O velho provavelmente trará um juiz de paz e celebrará o casamento aqui mesmo. A voz de Bernardo quebrou o silêncio indiferente, como se estivesse discutindo um simples negócio. Afinal, esse acordo não é exatamente legal. Mas o que faremos sobre a certidão de nascimento? Esta imunda não tem uma, retrucou Augusta. Isso não será problema. Vamos mentir que perdemos a certidão de nascimento dela, o velho. Com tanto dinheiro pode providenciar uma certidão em um piscar de olhos, afirmou Bernardo. Augusta deu de ombros, um sorriso frio nos lábios. Sim, claro. O que importa é que hoje nos livraremos dessa nojenta de uma vez por todas. Esther riu, cruzando as pernas e lançando um olhar de desprezo para a menina sem nome. A menina abaixou os olhos, o coração pesado. Não sabia o que estava por vir, mas tinha certeza de que nada de bom a aguardava. De repente, uma batida firme ecoou pela porta da casa, rompendo o silêncio sufocante da sala. Bernardo se sobressaltou, as mãos trêmulas deslizando pelos braços da poltrona. Ele chegou. Sua voz soou baixa, quase um sussurro carregada de tensão.
a velha Augusta levantou-se num salto, o olhar cortante pousando sobre Esther. Corra para o seu quarto, ordenou com urgência. Não podemos correr o risco de o velho te ver e decidir levar você em vez dessa imunda. Esther obedeceu de imediato, disparando pelo corredor. Mas, ao invés de ir direto para o quarto, parou a poucos metros da sala, escondendo-se atrás da porta entreaberta. A curiosidade era maior do que o medo. Augusta voltou-se para a menina sem nome, estreitando os olhos. E você? Abaixe essa cabeça. Não quero que ele veja essa sua cara horrenda e desista do negócio. A menina obedeceu, o coração martelando, contra o peito. Bernardo respirou fundo, secando a testa úmida de suor com as costas da mão. Então, ajeitou a postura e caminhou até a porta. Com um estalo seco, a fechadura se moveu. A madeira rangeu quando ele puxou a porta para trás. O silêncio que veio a seguir foi mais pesado do que qualquer palavra dita naquela noite. Quando Bernardo puxou a porta com a mão trêmula, ele esperava ver a figura curvada e fétida do velho Alfredo. Mas, para seu total espanto, quem entrou não era o velho decrépito, e sim um homem jovem, na casa dos 30 anos. Ele era alto, de ombros largos e corpo bem definido. Seus cabelos pretos estavam perfeitamente alinhados, e sua presença emanava uma aura imponente, poderosa. Vestia um terno impecável, que exalava riqueza e prestígio. Bernardo sentiu o sangue fugir do rosto. Quem era aquele homem? Será que a polícia havia descoberto tudo? Seu coração disparou. E Augusta, ao lado, arregalou os olhos, tomada por um pânico semelhante. Por um breve segundo, o silêncio reinou. Augusta recobrou os sentidos e, num gesto rápido, tentou se mover para tirar a menina sem nome da sala. Mas antes que pudesse dar um único passo, o homem ergueu a mão detendo-a. Ele segurava um papel e sua voz soou firme, carregada de autoridade. Boa tarde. Meu nome é Leonardo Albuquerque, sou banqueiro. Estou aqui porque o Sr. Alfredo me devia uma quantia exorbitante de dinheiro. Infelizmente para ele, a miséria bateu à porta. Todos os seus bens foram transferidos para mim para quitar a dívida, com o meu banco. E isso inclui... Ele olhou ao redor como se já soubesse exatamente quem procurava. A noiva que ele havia adquirido neste acordo sujo. Augusta recuou um passo, a boca se abrindo em choque. Isso não pode ser, gritou furiosa. O acordo foi feito com Alfredo. Leonardo nem piscou. Seu olhar era frio, calculista. Então é mesmo verdade. Eu sei muito bem o que iria acontecer aqui. Sei que esta união é ilegal, afinal, um pai perdeu a própria filha em uma mesa de jogo. Ele lançou um olhar cortante para Bernardo, que se encolheu como um rato acuado. Mas diante das circunstâncias, não posso deixar essa menina sob os cuidados de vocês. Ele ergueu o queixo como quem lança um último aviso. Aconselho a me entregarem o que me pertence. Caso contrário, chamarei a polícia. Bernardo parecia ter parado de respirar. Augusta olhava desesperada para a menina sem nome, como se tentasse encontrar uma saída, e do outro lado da porta, escondida atrás da fresta, Esther observava tudo. Seus olhos brilhavam de fúria. Como aquilo era possível? Como aquele homem poderia levar a garota imunda e desprezível? Ele era rico, extremamente belo e poderoso. E, no entanto, quem iria com ele era aquela desgraçada. O ódio cresceu dentro de Esther como uma chama prestes a incendiar tudo ao seu redor. Bernardo e Augusta se entreolharam, desesperados. O que fariam agora? O plano com Alfredo era simples. O velho tarado estava tão ansioso para obter a menina que aceitaria qualquer desculpa. Eles haviam combinado uma história mirabolante. Diriam que perderam a certidão de nascimento da garota e que ela era tímida demais para falar. Alfredo,
cego pelo desejo doentio, não questionaria, mas aquele homem diante deles era diferente. Leonardo não era um velho senil e desesperado. Ele era jovem, perspicaz e tinha uma postura que exalava poder. Não engoliria uma mentira tão esfarrapada. Augusta limpou as mãos suadas na saia, tentando controlar o nervosismo. Bernardo, por sua vez, engoliu seco, percebendo que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. A menina sem nome continuava sentada no sofá, com a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Ela não entendia completamente a gravidade da situação, mas sentia o peso do silêncio sufocante ao seu redor. Leonardo cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. "Estou esperando." A voz dele era tranquila, mas carregava uma ameaça velada. Bernardo pigarreou, forçando um sorriso nervoso. "Bom, veja bem, senhor Leonardo, essa menina é muito recatada, sabe? Extremamente tímida. Praticamente não fala." Leonardo inclinou a cabeça levemente, avaliando cada detalhe. "Ela tem nome." Bernardo congelou. Augusta prendeu a respiração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então, Leonardo sorriu de canto. Mas não era um sorriso amigável. Já imaginava. Ele deu um passo à frente, deixando sua presença dominar ainda mais o ambiente. "Estou dando a vocês uma chance. Entreguem a menina e eu irei embora sem problemas. Ou podemos levar essa conversa para outro lugar. Um lugar onde juízes e policiais possam ouvir tudo com bastante atenção." O sangue sumiu do rosto de Augusta. Bernardo sentiu as pernas falharem. Esther, ainda espiando pela fresta da porta, mordeu os lábios com força, tentando conter a frustração. Como aquilo estava acontecendo? Como aquela imunda estava prestes a ser levada por um homem como aquele? "Mas então quero saber toda a verdade", disse Leonardo. "Quem é essa garota? Não tem nome, não fala direito. Com certeza ela não é sua filha. Não é mesmo, senhor Bernardo? Podem me dizer agora. Quem os senhores iriam vender para aquele velho?" Repulsivo. Bernardo estava em choque e suava em bicas. Augusta estava paralisada. Se aquele homem descobrisse toda a verdade, eles iriam parar na cadeia. Então uma voz fraca ecoou pela sala. "Por favor, senhor, me leve daqui." Era a menina sem nome. Ela permanecia com a cabeça baixa a todo o tempo. Sua avó havia dito que era para ficar assim, porque ela era tão feia que poderia assustar o homem. Então, Leonardo se aproximou e, pegando o queixo da menina, ele levantou seu rosto. Seus olhos se encontraram, e Leonardo ficou perplexo com a beleza daquela garota. A menina sem nome ficou parada olhando para aqueles olhos à sua frente, como era bonito e como cheirava bem aquele homem. Leonardo ficou paralisado por um instante. Ele não esperava encontrar uma garota tão deslumbrante. A pele dela, apesar de pálida pela desnutrição, era perfeita, como porcelana. Os olhos grandes e expressivos tinham um brilho melancólico, como se carregassem toda a dor do mundo. Os lábios delicados tremiam levemente, como se estivessem acostumados ao silêncio forçado. Ele engoliu em seco. "Como é possível?" murmurou quase para si mesmo. A menina sem nome apenas o observava. O toque firme dele segurando seu queixo a fez sentir algo estranho, uma segurança que nunca havia experimentado antes. Augusta, vendo a reação de Leonardo, tentou recuperar o controle. "Senhor Leonardo, essa menina é apenas uma pobre órfã que minha família acolheu por piedade. Cuidamos dela desde bebê, mas, infelizmente, ela nunca foi normal. Sempre foi estranha, quieta, arredia." Leonardo riu. Um riso seco e debochado. "Estranha? Ou vocês a mantiveram enjaulada como um animal?" O tom de voz dele mudou, ficando mais sombrio.
Não sou burro, Dona Augusta. Essa garota foi tratada como um objeto, alguém sem identidade, sem direitos, porque vocês já tinham um destino planejado para ela, não é? Bernardo limpou o suor da testa. O senhor está exagerando. Estou. Leonardo cruzou os braços. Então me digam, se a trataram tão bem, por que ela quer ir embora com um completo estranho? Augusta abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Leonardo se abaixou até ficar na altura da menina sem nome. Você quer sair daqui? Ela hesitou por um segundo, mas então, num fio de voz, respondeu: Sim, por favor. Leonardo se levantou e se virou para Bernardo e Augusta. Acho que a conversa terminou. Vou levá-la comigo agora. Não pode! Augusta gritou desesperada. Ela é nossa responsabilidade. Não, não é. Leonardo rebateu, sua paciência se esgotando. Vocês não têm documentos, não têm justificativa, não têm nada que prove que essa garota pertence a esta casa. E, sinceramente, se eu cavar um pouco mais, acho que vou encontrar muita sujeira escondida aqui. Bernardo quase caiu da cadeira. Leonardo segurou a mão da menina sem nome. Vamos. A menina olhou para Augusta e Bernardo uma última vez. Eles estavam apavorados, mas ela não sentia nada por eles. Nenhuma dor, nenhuma saudade. Leonardo a guiou para a porta. Esther, que ainda espiava pelo corredor, apertou os punhos. Não era possível. A nojenta estava indo embora, e ainda por cima com um homem como aquele. Quando as portas da casa se abriram, a menina sem nome caminhou de mãos dadas com Leonardo. O sol que estava lá fora queimavam os olhos dela. Ela nunca tinha saído daquela casa. O quintal da casa era simples, com um jardim mal cuidado, com algumas plantas e flores. A menina olhava admirada. Aquilo era tão lindo, tão diferente da cela subterrânea, onde ela havia ficado trancada por anos desde quando nasceu. Tudo aquilo era deslumbrante aos olhos dela. Era como se ela estivesse olhando para a oitava maravilha do mundo. Leonardo a observava. O que essa pobre menina deve ter passado naquela casa? E quem era ela para estar ali, vivendo em um cativeiro? E o que ela teria feito para merecer tal absurdo? Ele a conduziu até seu carro de luxo, abriu a porta acomodando-a no banco na frente, no local de passageiro, enquanto Leonardo arrancava com seu carro longe daquela casa maldita. Ele perguntou: Então, você não tem um nome mesmo? Pode falar, eu não vou te machucar. Não, senhor. Ela respondeu com a cabeça baixa. Por favor, sem formalidades, me chame pelo meu nome. E fique tranquila, agora você está a salvo e ninguém mais vai te machucar. A menina assentiu com a cabeça. Quantos anos você tem? 18. Você tem uma voz muito bonita, deveria falar mais. A menina ergueu os olhos marejados e em um tom inocente declarou: Minha avó sempre disse que minha voz soava como lixa, ao contrário da voz da Esther, que soa como um pássaro cantando em uma manhã, e que por isso eu deveria permanecer sempre calada. Então a sua avó é a senhora Augusta? Sim. A menina respondeu com lágrimas nos olhos. Minha mãe foi obrigada pelo meu pai a se deitar com ele. Eu sou fruto dessa violência, e no meu nascimento minha mãe morreu. Por isso, eles me trancaram em uma cela no subterrâneo daquela casa. Leonardo apertou o volante, controlando a raiva que sentia. Como alguém poderia fazer uma jovem acreditar que sua própria voz era um fardo, que ela não merecia ser ouvida? Trancá-la em uma cela como um animal? Leonardo não podia acreditar no que acabara de ouvir. Ele respirou fundo e olhou rapidamente para ela. Os olhos grandes e expressivos estavam marejados, mas havia algo novo neles. Esperança? Escute bem, ele disse, sua voz firme, mas gentil.
Pessoas como Augusta e Bernardo usam palavras como correntes. Eles fazem você acreditar que é pequena, insignificante, porque tem medo do que você pode se tornar se souber seu verdadeiro valor. A menina sem nome piscou, absorvendo aquelas palavras. Leonardo continuou. Você não é feia, não é suja, não é um erro. Você é forte. Sobreviveu a algo que destruiria muita gente. Isso faz de você alguém especial. Ela olhou para ele como se estivesse vendo um milagre. Nunca em toda sua vida alguém havia lhe dito algo assim. O carro seguiu pela estrada, deixando para trás a casa onde ela sofreu por tantos anos. O coração da jovem batia acelerado. Pela primeira vez, ela sentia que algo diferente poderia acontecer. Que talvez sua vida não estivesse condenada à escuridão. Eu vou te levar para a minha casa e quero que você se sinta à vontade lá. Sim, a menina afirmou, balançando a cabeça. Mas uma coisa não podemos deixar para depois. Você tem que ter um nome. Como gostaria de ser chamada? Ela olhou para ele, abaixando a cabeça, disse: Eu não sei dizer. Olha, com esses cabelos ruivos você parece uma bela rosa vermelha. Já viu uma rosa vermelha? Não, ela respondeu. Quando chegarmos em casa eu vou te mostrar. Tenho várias rosas vermelhas no meu jardim. O que acha de rosa? Ou Rose? Gosto de Rose, ela disse. Pois bem, vamos providenciar a sua certidão de nascimento. A partir de agora te chamarei de Rose. Leonardo sorriu ao ouvir a decisão da menina. Rose é um nome forte e bonito, assim como você. Ela corou, desviando o olhar para a estrada. Pela primeira vez, alguém lhe dava algo que era só seu. Um nome, uma identidade, o caminho até... A casa de Leonardo foi silencioso, mas diferente de tudo que Rose já havia experimentado. O silêncio não era opressor como aquele da cela onde viveu por anos. Era um silêncio tranquilo, seguro. Quando finalmente chegaram, Leonardo abriu a porta do carro para ela. Bem-vinda ao seu novo lar, Rose. Ela olhou para a imensa mansão à sua frente. Nunca havia visto nada tão grandioso. Um imenso jardim se estendia ao redor da casa, e no meio dele, brilhando sob o sol, estavam elas, rosas vermelhas. Rose caminhou hesitante até uma delas e a tocou com delicadeza. Elas são tão bonitas, assim como você. Ela ergueu os olhos para Leonardo, surpresa com o que acabara de ouvir. Talvez pela primeira vez em sua vida, ela estivesse começando a acreditar nisso. Leonardo sempre fora um homem íntegro e justo. Naquela tarde, ao procurar Alfredo para informá-lo de sua falência e da transferência de todos os seus bens para o banco, não esperava encontrar o velho trajando um ridículo traje de noivo. Ao confrontá-lo, descobriu o terrível acordo que estava prestes a ser selado. Um casamento forçado em troca de uma dívida. A princípio, Leonardo acreditava que a jovem envolvida era, de fato, filha de Bernardo. E sua intenção era apenas comunicar que Alfredo, agora reduzido à miséria, não tinha mais poder para exigir a concretização do casamento. No entanto, ao chegar à casa dos Machado, a verdade se revelou ainda mais sombria. A garota, vestida de maneira modesta, encolhida no sofá com os ombros tensos e a cabeça abaixada, não parecia apenas uma noiva relutante. Havia algo muito mais cruel naquela cena. Seus instintos lhe disseram que ela não era uma simples filha, negociada, mas sim uma prisioneira. O medo impregnado em sua postura, a submissão dolorosa em seu silêncio. Leonardo percebeu que havia algo profundamente errado ali. Foi naquele instante que tomou uma decisão irrevogável. Ele a levaria. Dali, custasse o que custasse. Que agora, com toda a verdade finalmente exposta,
um novo propósito nascia dentro dele. Rose já havia sofrido o suficiente. A partir daquele momento, ele seria seu protetor. Ninguém mais a machucaria. Leonardo estendeu a mão para Rose, seus olhos cheios de uma gentileza que ela nunca conhecera. Venha, Rose. Quero lhe mostrar seu quarto e quero que saiba que, a partir de agora, você é livre. Esta casa é sua. Você não precisa mais viver com medo. Rose o acompanhou, seus olhos percorrendo cada detalhe daquele lugar que parecia saído de um sonho. Era vasto, elegante, iluminado. Tão diferente da escuridão opressora da cela onde passara toda a sua vida. Eu terei um quarto só meu? Sua voz soou hesitante, como se temesse que aquilo não passasse de um engano. Leonardo sorriu. Sim, Rose. E muito mais. Você já é maior de idade e tem o direito de escolher onde quer morar. Os Machado não têm nenhum poder sobre você. E depois de tudo o que fizeram, eu vou garantir que nunca mais voltem a te machucar. Quando entraram no quarto, Rose ficou paralisada. O ambiente era amplo e luxuoso, decorado com móveis sofisticados, uma cama macia e janelas enormes que deixavam a luz do sol entrar. Tudo parecia brilhar, tão diferente das paredes frias e sombrias que a cercaram por toda a vida. Isso é incrível. Ela sussurrou, tocando os lençóis com dedos trêmulos, como se duvidasse que fosse real. Leonardo a observava em silêncio. Seu olhar percorria aquele rosto inocente, os traços delicados marcados por anos de sofrimento, e uma raiva surda cresceu dentro dele. Ele cerrou os punhos e pensou consigo mesmo. Os Machado pagarão por isso. Os dias que se seguiram na mansão de Leonardo foram como um sonho para Rose. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia a brisa suave no rosto sem medo. Via o brilho do sol sem temor de ser chamada de indigna. E dormia em um colchão macio sem receio de ser despertada por gritos ou agressões. Cada manhã era um novo despertar para um mundo que antes parecia inalcançável. Leonardo sempre reforçava: você nunca mais deve se culpar por nada, Rose. Você foi a vítima de toda essa história, vítima da ignorância e crueldade daqueles que deveriam ter te protegido. Ela absorvia cada palavra como se fossem remédios, curando antigas feridas. Aos poucos, a fragilidade da menina assustada dava lugar à força de uma mulher que começava a entender seu próprio valor. Se precisasse encarar os Machado novamente, sabia que agora seria diferente. Agora, ela estava aprendendo a se defender. Os meses passaram, e Rose não era mais a sombra apagada da garota que Leonardo resgatara naquele dia fatídico. Ela florescia diante dos olhos de todos, sua beleza se tornando ainda mais radiante. Com aulas particulares na mansão, mergulhava em conhecimento, aprendendo etiqueta, cultura, línguas estrangeiras, tudo o que precisava para se tornar uma verdadeira dama. Seus longos cabelos ruivos, agora bem cuidados, cintilavam ao sol como fios. De cobre reluzente, sua pele, antes pálida e sem vida, exibia um brilho saudável e seu corpo, antes frágil pela privação, agora tomava forma. Esguio, harmonioso, cheio de curvas delicadas que contrastavam com o magnetismo de seus olhos azuis intensos. Rose não era apenas uma mulher livre, ela era uma mulher que finalmente sabia quem era. Em uma manhã, Rose caminhava lentamente pelo jardim da mansão, os pés descalços roçando a grama úmida do orvalho. O perfume das rosas se misturava à brisa suave, mas sua mente estava longe dali, perdida em pensamentos que a inquietavam. Por que Leonardo vivia sozinho? Um homem como ele, nobre, gentil, com um coração tão grandioso, não tinha esposa?
Não tinha sequer uma namorada? Ela não conseguia entender. Desde que chegara ali, tudo o que via em Leonardo era bondade, um verdadeiro protetor, seu salvador, o homem a quem devia sua própria vida. Mas ultimamente, dentro de si, algo crescia e queimava de forma diferente. Não era apenas gratidão, não era apenas admiração. Era um sentimento intenso, desconhecido, que ela não sabia nomear, mas que pulsava forte dentro dela toda vez que seus olhos se encontravam. Perdida nesses devaneios, uma voz grave e envolvente a chamou. Rose. Ela se virou e viu Leonardo caminhando em sua direção, segurando uma rosa vermelha entre os dedos. O coração dela disparou. Ele parou diante dela, observando-a com aquele olhar intenso que sempre a deixava sem ar. Com delicadeza, ele ergueu a mão e colocou a rosa entre sua orelha e os fios ondulados de seus cabelos ruivos. Você está incrivelmente linda, disse ele, sua voz soando como um sussurro envolvente. Rose sentiu seu rosto arder, corando, instantaneamente. Obrigada, murmurou abaixando os olhos. Então, como se algo dentro dela exigisse uma resposta, uma força invisível a impulsionou a perguntar: por que você vive sozinho nesta mansão? Leonardo foi pego de surpresa. Seu semblante mudou por um instante, sua expressão se tornando mais sombria. Respirou fundo antes de responder. Eu tive uma namorada. Íamos nos casar. Mas nas vésperas do casamento descobri que ela me traía. Ele fez uma pausa, o maxilar se contraindo levemente. E pior, estava comigo apenas pelo meu dinheiro. Rose prendeu a respiração. Naquela época, eu havia acabado de perder meus pais em um acidente. Como filho único, herdei tudo o que tinham. Fui um alvo fácil para uma oportunista. Depois disso, jurei a mim mesmo que jamais me envolveria novamente, a menos que encontrasse alguém puro de coração, alguém que me enxergasse pelo que sou e não pelo que tenho. Leonardo então levantou os olhos e fixou o olhar nos dela como se atravessasse sua alma. E hoje, tenho certeza de que encontrei essa pessoa. Os olhos de Rose se encheram de lágrimas. O coração dela descompassou dentro do peito. Quem era essa mulher de quem ele falava? Um pânico gelado a tomou por inteira. Ela perderia Leonardo, perderia o homem que amava, sem sequer ter tido a chance de dizer. Leonardo observou a expressão de confusão no rosto de Rose. Seus olhos azuis, normalmente tão vivos, agora estavam tomados por uma sombra de incerteza. Então, uma lágrima solitária deslizou silenciosamente por sua face delicada. Ele franziu, a testa dando um passo mais perto. Por que está chorando, Rose? Ela desviou o olhar, mordendo o lábio, tentando esconder a turbulência dentro de si. Por acaso, você tem sentimentos por mim? A pergunta caiu sobre ela como um raio. Seu coração disparou e seu rosto ficou completamente corado. Como poderia ousar sentir algo por Leonardo? Ele era um homem grandioso, poderoso, e ela, uma simples garota, rejeitada pela própria família, alguém que só recentemente aprendera o que era ser livre. O medo a paralisou. O que ela poderia dizer? Como admitir o que nem ela mesma entendia direito? Eu... Tentou, mas as palavras se recusavam a sair. Seu peito subia e descia rapidamente, sua mente em um turbilhão de emoções conflitantes. Eu não queria mais. Começou a voz trêmula, mas antes mesmo que pudesse terminar a frase, Leonardo agiu. Num único movimento, ele a puxou para si, segurando-a com firmeza e, sem hesitação, uniu seus lábios aos dela. Rose sentiu o mundo parar. Nunca,
Nunca ninguém havia tocado nela com carinho antes. Nunca um beijo fora dado a ela. Seu corpo estremeceu com o choque daquela sensação nova, mas em segundos ela se rendeu. Seus olhos se fecharam, seu coração se abriu, e naquele instante, tudo que existia era o calor daquele beijo. Quando, enfim, Leonardo se afastou, manteve as mãos em seu rosto, acariciando suas bochechas coradas com os polegares. Seus olhos escuros brilharam com intensidade ao dizer: "A mulher que eu procurava é você." Rose prendeu a respiração. Desde o momento em que entrou nesta casa, você não apenas ganhou sua liberdade, Rose, você também ganhou o meu coração. Ele sorriu de leve, encostando a testa na dela. Eu me apaixonei por você. Rose sentiu uma onda de emoção avassalar seu peito. Seu coração pulsava tão forte que parecia prestes a explodir. Leonardo a amava? Aquele homem incrível a amava. E naquele instante, Rose soube que jamais precisaria ter medo de amar novamente. A cidade inteira estava em alvoroço. O burburinho corria de boca em boca, atravessando as ruas estreitas, chegando aos cafés, às praças e até mesmo aos salões de beleza, onde as mulheres sussurravam em tom conspiratório. Leonardo Albuquerque, o solteiro mais cobiçado da região, estava prestes a se casar. E não apenas isso, a noiva era uma completa desconhecida. Mas quem é essa mulher? Questionavam-se perplexos. Naquela cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e qualquer novidade se espalhava como fogo em palha seca, ninguém jamais tinha visto a misteriosa ruiva de cabelos longos e cacheados. Seu nome? Rose. Mas de onde ela havia saído? Como ela conseguira conquistar o coração do banqueiro Leonardo Albuquerque, o homem mais desejado por todas? O casamento já era considerado o evento do ano, e a curiosidade fervilhava entre as moradoras que, de alguma forma, ainda não aceitavam a ideia de que Leonardo pertencia a outra mulher. Os cochichos se intensificavam. Ela tem que ter algum segredo. Ele nunca se interessou por ninguém daqui, e agora aparece com essa mulher do nada. Como ela conseguiu fisgá-lo? Enquanto os rumores cresciam como uma tempestade prestes a desabar, Rose, isolada na grande mansão de Leonardo, não fazia ideia do furor que sua simples existência havia causado. Ela apenas sabia que, em breve, se tornaria a esposa do homem, que havia lhe dado uma nova vida, mas estaria realmente pronta para enfrentar o julgamento de uma cidade inteira. Para Rose nada disso importava. Os anos de sofrimento trancafiada em uma cela, sendo tratada como nada além de um fardo, haviam moldado algo dentro dela. Não uma vítima, mas uma fortaleza. Ela havia suportado o inimaginável, e enfrentar os olhares julgadores da cidade era insignificante comparado ao que já tinha superado. Agora, diante do espelho, ela se via como nunca antes. Uma mulher forte, uma mulher livre. O vestido deslumbrante que vestia realçava seus traços. Delicados, os cabelos ruivos emolduravam seu rosto com perfeição. E seus olhos, antes apagados pela dor, agora brilhavam com determinação. Amanhã se casaria com o homem que lhe devolveu a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, tiraria sua felicidade. Naquela noite, aguardava Leonardo para o jantar, certa de que o futuro finalmente lhe pertencia. O jantar estava servido, e Rose esperava por Leonardo à mesa, ansiosa pela noite especial que antecedia o grande dia. Mas quando ele entrou na sala, ela percebeu imediatamente: algo estava errado. Leonardo, sempre sereno e sorridente, agora tinha o semblante carregado, a testa franzida em preocupação.
Antes mesmo que Rose pudesse perguntar, ele tomou a palavra, sua voz carregada de gravidade. Rose, precisamos ter uma conversa muito séria. O coração dela disparou. O que aconteceu? Perguntou, sentindo a inquietação crescer dentro de si. Leonardo respirou fundo antes de responder. Seu tio veio me procurar no banco esta tarde. Ela sentiu um arrepio na espinha. O quê? O que ele queria? Finalmente conseguiu perder a casa. Desta vez deu-a como garantia a um agiota para tentar quitar as dívidas. E falhou. Rose prendeu a respiração. Mas isso não é problema meu, disse, a voz mais firme do que esperava. Leonardo assentiu. Ele já sabe que vamos nos casar amanhã. Sabendo disso, veio até mim implorar por um empréstimo. Pediu clemência, tentou argumentar, mas ele não tem mais nada para oferecer como garantia. E é claro que recusei. Ele fez uma pausa e então continuou, os olhos fixos nos dela. Disse a ele que não me importo com aquela corja, que podem muito bem ir parar debaixo da ponte por tudo que fizeram a você. Mas, Rose, você é minha futura esposa, e por isso dou a você o direito de decidir o destino deles. Silêncio. A mente de Rose girava. O prazo para eles saírem da casa vence amanhã. Leonardo concluiu. O que acontecerá depois depende de você. Rose ficou em choque. Ela passou tanto tempo se fortalecendo, reconstruindo a si mesma, focada em se libertar daquele passado cruel. E agora, por ironia do destino, tinha o destino de seus algozes nas mãos. Era sua chance de fazer justiça. Mas qual seria sua escolha? Rose respirou fundo, tentando conter a avalanche de sentimentos que tomava conta dela. Eu não quero pensar nisso agora, Leonardo, disse com firmeza. Estou muito feliz com o nosso casamento para deixar que eles estraguem esse momento tão importante na minha vida. Leonardo observou-a com atenção, como se analisasse cada nuance de sua expressão. Eu entendo, meu amor, respondeu suavemente. A decisão é sua. Ela assentiu determinada. Posso tratar disso depois do nosso casamento? Como quiser, querida, ele disse, segurando sua mão com carinho. Mas lembre-se, amanhã eles estarão na rua. Rose ergueu o queixo, os olhos brilhando com uma força que antes não existia nela. Que vão para a rua, né? Declarou sem hesitação. Não vou deixar que afetem esse momento especial. A Rose de antes talvez tivesse hesitado. Talvez até tivesse sentido pena. Mas essa Rose tinha aprendido a sobreviver. E se a família Machado estava esperando por misericórdia da parte dela, estavam muito enganados. A rua para eles era o mínimo diante do que fizeram ela passar. Finalmente, o tão esperado dia havia chegado. Rose estava deslumbrante em seu vestido de noiva, cercada por criadas que a ajudavam a se vestir com o máximo de cuidado e carinho. Uma cabeleireira e uma maquiadora, contratadas especialmente por Leonardo, realçavam ainda mais sua beleza natural. Mas para qualquer um que a visse, era evidente que Rose não precisava de adornos para brilhar. Seu olhar radiante e sua aura de força e superação faziam dela a noiva mais deslumbrante que aquela cidade já vira. Lá fora, a mansão estava repleta de convidados, todos ansiosos para testemunhar o enlace do homem mais cobiçado da região com a misteriosa ruiva que ninguém conhecia. O casamento seria realizado no coração do jardim, entre as roseiras vermelhas, que pareciam florescer em homenagem ao amor improvável e arrebatador de Rose e Leonardo. A brisa suave carregava o perfume das flores, enquanto as cadeiras elegantemente dispostas aguardavam os convidados. Tudo estava perfeito. Tudo parecia um sonho. E no fundo de sua alma, Rose sabia.
Aquele era o início de sua nova vida. Uma vida que ela jamais imaginou ser possível. Leonardo estava impecável. Seu terno perfeitamente alinhado destacava sua postura altiva e imponente, mas seus olhos, cheios de ansiedade e emoção, revelavam o homem apaixonado que esperava por sua amada. Os convidados o observavam, curiosos e admirados, aguardando o momento em que a noiva surgiria. De repente, um grito ecoou pelo jardim. A noiva! As portas da mansão se abriram e o murmúrio tomou conta do local. Rose apareceu no topo da escadaria, envolta em um vestido branco cintilante que parecia ter sido feito para uma rainha. Seus cabelos ruivos, arrumados em delicados cachos, brilhavam sob a luz do sol, e o véu esvoaçante apenas acentuava a perfeição de seus traços. Cada passo que ela dava parecia hipnotizar os convidados. Nossa, como ela é linda! Meu Deus, é a noiva mais deslumbrante que eu já vi. Agora entendo como ela conquistou o homem mais cobiçado da cidade. Com essa beleza, era impossível que fosse diferente. O murmúrio crescia entre os presentes, mas à espreita, 3 figuras destoavam do cenário de felicidade. No fundo do jardim, escondidos entre as sombras, estavam Bernardo, Dona Augusta e Esther. Suas roupas eram trapos sujos e puídos, seus rostos carregavam expressões de choque, ódio e inveja. Eles pareciam fantasmas de um passado que Rose preferiria esquecer. Esther, pálida como um cadáver, sentia o peito arder de raiva. Como isso era possível? Aquela garota a quem humilhou e desprezou, chamando-a de feia e desajeitada, agora era uma verdadeira deusa, uma visão celestial ao lado de um homem que parecia saído de um sonho. Esther engoliu em seco, lembrando-se do dia em que zombou da prima, dizendo que ela faria um belo par com o velho Alfredo, um bêbado nojento e fedorento. Mas a imunda filha do pecado não estava ao lado de um velho miserável. Estava se casando com o homem mais rico e desejado da cidade. E pior, estava infinitamente mais bela do que ela mesma. Dona Augusta mal conseguia respirar de tanta raiva. Seus punhos se fechavam e seus dentes rangiam de ódio. Como aquela maldita assassina, a bastarda que trouxe desgraça para sua família, podia estar ali parecendo uma princesa. Aquela menina que ela fez questão de apagar, de humilhar, de rebaixar a nada, agora era admirada por todos. Não, isso não podia ser real. Era Esther que deveria estar casando com o milionário mais cobiçado da cidade, e não aquela imunda. Mas entre os 3, apenas Bernardo não estava tomado pelo rancor. Seus olhos estavam marejados de lágrimas, e a culpa esmagava seu peito como uma rocha. Ele se lembrava da irmã, sua doce e falecida irmã, que antes de morrer implorou para que ele cuidasse da menina como se fosse sua própria filha. E o que ele fez? Fechou os olhos para os maus tratos, permitiu que a mãe e a filha a transformassem em um nada e pior, participou do sofrimento dela. Agora só queria uma coisa: o perdão. Nem que tivesse que rastejar aos pés de Rose implorando por clemência. Enquanto isso, Rose seguia firme pelo tapete de pétalas de rosa vermelha, os olhos fixos em Leonardo, o homem que a resgatou da escuridão e lhe devolveu a vida. Nada mais importava. Nem os cochichos, nem os olhares, nem mesmo aqueles 3 espectros de seu passado. Hoje era seu dia. Hoje, ela reescreveria sua história. O beijo selou a união. Rose e Leonardo estavam finalmente casados. Os convidados aplaudiram, os sorrisos eram largos e o murmúrio de admiração preenchia o ar. Mas então, um grito cortou a celebração como um trovão. Me perdoe, minha sobrinha.
O burburinho cessou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para uma figura maltrapilha que cambaleava para fora dos arbustos do jardim. Era Bernardo Machado, o outrora respeitável senhor da cidade, agora reduzido a um trapo humano. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e as lágrimas escorriam livremente por seu rosto envelhecido. Ele caiu de joelhos diante da noiva, soluçando como uma criança. Eu imploro, Rose. Me perdoe, um murmúrio perplexo percorreu a multidão. Sobrinha? Então ela é sobrinha de Bernardo Machado? Como ninguém nunca soube que ele tinha uma sobrinha. Os seguranças, sempre atentos, avançaram para expulsá-lo dali. Mas, antes que pudessem tocá-lo, Rose levantou uma mão ordenando que parassem. Leonardo, não o tire daqui, deixe-o falar. Se Bernardo havia tido coragem de se expor daquela forma, ela queria ouvir suas palavras. Do mesmo esconderijo entre os arbustos, Dona Augusta hesitou. Mas ao ver que Rose permitira a presença de Bernardo, decidiu sair também, arrastando consigo Esther, que vinha de cabeça baixa, relutante. A postura submissa das duas não era por arrependimento, mas por conveniência. Augusta, apesar do olhar, derrotado, carregava um brilho de esperança nos olhos. Quem sabe se ajoelhasse, se chorasse um pouco. Se fingisse arrependimento, Rose a perdoaria e a deixaria viver na mansão como a avó da esposa do milionário. Esther, por sua vez, tramava, em silêncio. Se a prima estava disposta a perdoá-los, ela exigiria vestidos caros, joias e tudo o que sempre quis. Nem que tivesse que engolir a raiva e fingir que gostava daquela imunda. Mas Rose não era mais a menina sem nome que elas um dia pisotearam. Ela respirou fundo e, com um olhar firme e impassível, pediu licença para falar. O jardim inteiro silenciou. Então, ela começou a contar sua história. Desde sua concepção indesejada, o nascimento que matou sua mãe, a rejeição cruel de Dona Augusta, os anos de humilhação, espancamentos e fome, os dias em que foi tratada como um nada, e então, o pior momento de sua vida, o dia em que decidiram vendê-la como um objeto ao velho Alfredo. Os olhos dos convidados estavam arregalados. Alguns cobriam a boca, chocados. Outros olhavam para Augusta e Esther com puro desprezo. O ar se encheu de tensão e repulsa. Bernardo continuava ajoelhado, com a cabeça baixa, os ombros tremendo de tanto chorar. Mas Augusta e Esther não conseguiam mais esconder o medo. O olhar das pessoas sobre elas agora era como se estivessem diante de criminosas desprezíveis. Quando Rose terminou sua história, sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Ela não precisava mais esconder seu passado. Aquela era sua história. Suja, dolorosa, mas era dela. E agora o destino dos seus algozes estava em suas mãos. Ela encarou os três miseráveis diante dela e, com um sorriso frio, declarou: por ironia do destino, hoje vocês dependem de uma única palavra minha. Rose fez uma pausa, permitindo que o suspense pesasse no ar. Então, fitando os rostos pálidos de Augusta e Esther e o pranto silencioso de Bernardo, ela tomou sua decisão. E eu já sei exatamente o que farei com vocês. Leonardo observava sua esposa com um misto de surpresa e admiração. A mulher diante dele não era mais nem a sombra da menina inocente e assustada que ele havia conhecido. Agora, ela era uma mulher forte, imponente e decidida. Alguém que sabia o próprio valor e não mais se curvava a ninguém. E como todos os outros ali, até ele estava curioso para saber qual seria o destino daqueles três miseráveis. Rose respirou fundo e começou: eu não quero sujar minhas mãos com vingança. Não preciso disso. Apenas darei a vocês o que merecem.
Ela olhou diretamente para Bernardo, que ainda estava de joelhos, chorando como um homem quebrado. Tio Bernardo, durante todos esses anos de sofrimento que passei, vejo em seus olhos lágrimas sinceras de arrependimento. Por isso, darei ao Senhor a oportunidade de trabalhar dignamente. Se meu marido permitir, poderá ser copeiro em uma de suas empresas. Um sussurro de surpresa percorreu os convidados. Ela estava perdoando Bernardo, dando a ele uma chance de recomeçar? Leonardo apenas assentiu, sem questionar a decisão da esposa. Ele confiava nela. Mas então o olhar de Rose se tornou gélido e cortante ao se voltar para Augusta e Esther. No entanto, não vejo a mesma sinceridade em vocês duas. Augusta sentiu um arrepio na espinha. Ela viu nos olhos de Rose que sua neta não a temia mais. Desesperada, caiu de joelhos ao lado de Bernardo. "Por favor, minha neta", Augusta implorou, tentando parecer arrependida. Mas havia cálculo por trás de seu olhar. Ela queria se salvar. Ela lançou um olhar rápido e feroz para Esther, dando-lhe um sinal discreto para que se ajoelhasse também. Esther hesitou, mas o medo foi maior. Ela também caiu de joelhos, forçando lágrimas falsas. Seu orgulho doía, mas sua fome de status falava mais alto. Mas Rose não era ingênua. Ela viu a farsa. Ela viu o medo. Ela viu o desespero mesquinho. E com um sorriso lento e calculado ela sentenciou: "Se quiserem uma humilde moradia e comida, ofereço uma vaga de faxineira na fazenda do meu marido." O silêncio foi sepulcral. "Ah, mas deixem-me explicar. Não trabalharão na casa grande da fazenda. Trabalharão limpando os estábulos, os chiqueiros e os galinheiros. E claro, serão supervisionadas para garantir que estão realmente fazendo o trabalho certo." O choque foi instantâneo. Os convidados explodiram em murmúrios e sorrisos de escárnio. "Meu Deus! Augusta, a mulher mais cruel da cidade que aprisionava criancinhas em uma cela, vai ter que limpar chiqueiros? Sim, se quiser comer e ter um teto, vai ter que se ajoelhar diante da sujeira que sempre desprezou. E Esther? Ah, coitada, se achava a futura esposa de um milionário. Agora, se quiser se casar, vai ter que disputar um peão da fazenda." Gargalhadas ecoaram pelo jardim. Augusta e Esther ficaram paralisadas, o rosto vermelho de humilhação e ódio contido. Rose as olhou impassível. "Ah, mas essa é só uma oferta de trabalho. Vocês estão livres para recusar." Ela olhou o relógio. Calmamente, como se não estivesse lidando com os últimos fiapos de orgulho das duas. "Mas decidam agora. A oferta não ficará de pé por muito tempo." Leonardo sorriu. Bernardo imediatamente aceitou a oferta, inclinando a cabeça, grato pela chance de recomeçar. Mas Augusta e Esther estavam tremendo. "1 minuto", Rose anunciou. A tensão pesou. No ar. Os olhos da velha correram aflitos pelo jardim, encontrando apenas olhares de escárnio. Ninguém sentia pena. Então, num sussurro derrotado, Augusta murmurou: "Eu aceito." Rose arqueou a sobrancelha. "Como é?" "Não ouvi direito, minha querida avó. Pode repetir?" O rosto de Augusta se contorceu de raiva, mas ela não tinha escolha. "Eu aceito!" Ela gritou, arrancando risadas dos convidados. Todos os olhares caíram sobre Esther. Bernardo segurou seu braço, implorando: "Não seja tola, Esther. Eu não poderei sustentar você e nem tampouco sua avó. Aceite logo." Esther olhou para cima, os olhos marejados de ódio e humilhação. Ela nunca se imaginou naquele lugar. E agora, ali estava ela, derrotada, sem escolha, sem status, sem dignidade. E com a voz trêmula, finalmente sussurrou: "Eu aceito." Rose manteve o olhar firme sobre as duas por mais alguns segundos.
deixando o peso da humilhação se assentar. E me agradeçam que não irei denunciá-los à polícia. Vocês mereciam as grades assim como fizeram comigo, mas conhecendo bem minha avó e minha prima, as grades seriam melhor do que limpar fezes de animais. Então ergueu o queixo e se voltou para Leonardo. Por favor, agora tirem essas pessoas da minha frente. Não quero ver essas caras nunca mais. Leonardo sorriu satisfeito. O pedido da minha querida esposa é uma ordem, e então Augusta e Esther foram arrastadas dali, sob os olhares divertidos dos convidados. A justiça de Rose havia sido feita. Um mês depois ao casamento, em que Rose havia contado sua história, uma denúncia anônima foi feita contra Bernardo, Augusta e Esther. Eles responderiam ao crime de encarceramento contra Rose. Mas Rose preferiu seguir em viagem de lua de mel com Leonardo. Conhecendo vários países da Europa, ela não queria ficar presa ao seu passado. Queria reconstruir seu futuro e deixar para trás todo o mal. E você? O que achou da decisão de Rose? Deixe nos comentários e até a próxima.